Entre 1914 e 1918, o mundo enfrentou um dos maiores horrores da história moderna, a Primeira Guerra Mundial. Com mais de 16 milhões de mortos e dezenas de milhões de feridos, essa guerra não apenas redefiniu fronteiras, mas também redesenhou o destino da humanidade. Foi o colapso de impérios, o nascimento de novas nações e o início de conflitos ainda mais brutais. Mas, por que ela começou? Como um único tiro desencadeou uma guerra mundial? E quais foram os momentos mais impactantes desse conflito sangrento? Prepare-se para mergulhar em 10 fatos marcantes e históricos da Primeira Guerra Mundial que vão te chocar, emocionar e fazer refletir. Tudo começou em Sarajevo, capital da Bósnia, então província do Império Austro-Húngaro. O arquiduque Franz Ferdinand, herdeiro direto do trono, estava em visita oficial com sua esposa, quando foi alvejado por um jovem nacionalista, sérvio-bósnio, chamado Gavrilo Princip, membro do grupo radical Mão Negra. O ataque chocou a Europa. Mas o que parecia ser apenas mais um atentado político se tornou o estopim de uma guerra sem precedentes. A Áustria culpou a Sérvia, que contava com o apoio da Rússia. A Alemanha apoiou a Áustria, enquanto França e Inglaterra se posicionaram ao lado dos sérvios. Em poucas semanas, o continente inteiro entrou em guerra. O tiro que matou Franz Ferdinand também matou a paz na Europa. A faísca estava acesa e logo o mundo pegaria fogo. Após o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand, a Áustria-Hungria entregou à Sérvia um ultimato repleto de exigências severas. A recusa sérvia em atender integralmente às demandas levou, em 28 de julho de 1914, à declaração de guerra. Em resposta, a Rússia iniciou sua mobilização para proteger a Sérvia. A Alemanha, aliada dos austro-húngaros, declarou guerra à Rússia em 1º de agosto. 2 dias depois, foi a vez da França ser envolvida e, em 4 de agosto, o Reino Unido entrou oficialmente no conflito após a Alemanha invadir a Bélgica, um país neutro. A Primeira Guerra Mundial havia começado oficialmente. O que era para ser uma disputa regional virou um pesadelo mundial. Em apenas uma semana, as grandes potências europeias estavam em guerra. Cada país acreditava que a vitória viria rapidamente, mas o que se seguiu foi um massacre sem precedentes. O mundo nunca mais seria o mesmo. A guerra não foi rápida. O que se esperava como um confronto breve tornou-se um impasse sangrento. Com os avanços alemães contidos na França, o conflito virou uma guerra de trincheiras. Do Mar do Norte à Suíça, uma linha contínua de fortificações subterrâneas dividia os exércitos. Soldados viviam em condições insalubres, lama até os joelhos, ratos gigantes, piolhos e o constante som de tiros e bombas. A terra de ninguém, entre as linhas, era um campo minado de corpos e arame farpado. O avanço de poucos metros custava milhares de vidas. As trincheiras simbolizavam a estagnação e o horror da guerra moderna, onde a tecnologia superava o valor humano. Viver ali era um inferno diário. A cada ofensiva, homens corriam para a morte certa, em nome de ganhos estratégicos quase nulos. A Guerra de Trincheiras foi o retrato do absurdo da Primeira Guerra Mundial. Um ciclo repetitivo de sofrimento, lama, medo e morte. Verdun foi mais do que uma batalha. Foi um símbolo da resistência francesa. A Alemanha lançou a ofensiva com o objetivo de sangrar a França até a morte. Durante 10 meses, mais de 300 mil soldados foram mortos e outros 400 mil feridos em um confronto que não resultou em vitória clara. A cidade foi bombardeada dia e noite. Fortes milenares, como o de Douaumont, viraram ruínas.
Os franceses, sob o comando do general Pétain, resistiram com todas as forças. O lema "Ils ne passeront pas", eles não passarão, virou grito de guerra. Verdun foi uma máquina de moer carne humana. Era impossível sair ileso física ou mentalmente. Cada metro conquistado custava milhares de vidas. No fim, Verdun virou um marco do sofrimento e da obstinação. A França sobreviveu, mas pagou um preço altíssimo. Enquanto Verdun ardia, os aliados abriram uma nova frente no rio Somme. Foi a tentativa de quebrar o impasse. Em 1º de julho de 1916, o exército britânico iniciou o maior ataque de sua história até então. O primeiro dia foi um desastre. Quase 60.000 soldados britânicos caíram em poucas horas. Ao final da batalha, mais de 1 milhão de homens estavam mortos, feridos ou desaparecidos. Pela primeira vez, tanques foram usados, mas de forma limitada e pouco eficaz. A Batalha do Somme mostrou a brutalidade da guerra moderna, milhares morrendo por avanços ínfimos. O terreno se transformava em lama fétida e intransitável. O céu, coberto por aviões e balões de reconhecimento, não oferecia refúgio. Foi uma batalha sem glória, onde cada vida parecia descartável, um dos maiores símbolos da insensatez bélica. Por quase 3 anos, os Estados Unidos assistiram à guerra de longe. Mas em 1917, tudo mudou. O afundamento de navios com civis americanos pelos submarinos alemães, como o Lusitânia, inflamou a opinião pública. Além disso, o famoso Telegrama Zimmermann, no qual a Alemanha propunha uma aliança com o México contra os Iuseitunniwaha, foi o estopim. Em 6 de abril, os americanos declararam guerra à Alemanha. A entrada dos Iuseitunniwaha foi decisiva. Com recursos ilimitados, armamento moderno e soldados descansados, eles reequilibraram o jogo. Mais de 2 milhões de americanos cruzaram o oceano para lutar na Europa. A presença americana trouxe moral aos aliados e acelerou o declínio do Império Alemão. A guerra ganhava novos rumos. O gigante adormecido despertava e o mundo tomava um novo caminho. Enquanto a guerra se arrastava no fronte, a Rússia enfrentava um colapso interno. O povo, esgotado pela fome, frio e miséria, se rebelou. Em fevereiro de 1917, o czar Nicolau II abdicou do trono, pondo fim a séculos de monarquia. Em outubro, os bolcheviques, liderados por Lenin, tomaram o poder. A prioridade deles era encerrar a guerra. Em março de 1918, foi assinado o Tratado de Brest-Litovsk, com perdas territoriais imensas para os russos, mas também o fim do envolvimento no conflito. A saída da Rússia libertou milhares de soldados alemães que foram transferidos para o fronte ocidental. Mas já era tarde demais. A Revolução Russa não apenas mudou a guerra, ela mudou o mundo. Nascia a União Soviética. Depois de anos de impasse, o equilíbrio mudou. A entrada dos Imeiwa e o colapso interno dos impérios centrais deram início à ofensiva final. Conhecida como Ofensiva dos 100 Dias, essa sequência de ataques dos aliados, iniciada em 8 de agosto de 1918, marcou o início do fim. Tropas britânicas, francesas, canadenses, australianas e americanas avançaram com força. Em apenas um dia, os alemães sofreram milhares de baixas, um impacto tão devastador que o general Ludendorff chamou o dia de o mais negro do exército alemão. A moral dos alemães despencou. Tropas começaram a se render em massa. Cidades ocupadas foram libertadas. Cada ofensiva empurrava os alemães para trás, destruindo sua capacidade de reagir. Era o fim inevitável. Sem suprimentos, sem apoio e sem vontade de continuar, a Alemanha foi forçada a negociar. Às 11 horas da manhã,
Do dia 11 do 11º mês de 1918, o silêncio tomou conta dos campos de batalha. O armistício foi assinado em um vagão de trem, na floresta de Compiègne, França. A Primeira Guerra Mundial, enfim, terminava. 4 anos de dor, destruição e perdas inestimáveis tinham chegado ao fim. O Império Alemão, o Austro-Húngaro, o Russo e o Otomano haviam colapsado. A Europa estava em ruínas, milhões mortos, famílias destruídas, cidades arrasadas. A guerra para acabar com todas as guerras deixava feridas profundas. Mas o fim do conflito não trouxe paz duradoura. Muitos historiadores veem o armistício como apenas uma pausa entre 2 guerras mundiais. As decisões que viriam no Tratado de Versalhes inflamariam ainda mais os ânimos. Mas naquele momento, o mundo respirou. O silêncio após tanto barulho era quase ensurdecedor. Meses após o armistício, as potências vencedoras se reuniram no Palácio de Versalhes, França, para decidir o futuro da Europa. O Tratado de Versalhes foi assinado em 28 de junho de 1919, exatamente 5 anos após o assassinato de Franz Ferdinand. O tratado impôs duras punições à Alemanha, perda de territórios, redução drástica do exército e pagamento de pesadas indenizações de guerra. Além disso, o artigo 231 atribuía exclusivamente à Alemanha a culpa pela guerra. Humilhada e economicamente devastada, a Alemanha mergulhou em crise. Muitos alemães viam o tratado como uma injustiça. Essa frustração alimentaria o surgimento de ideologias extremistas, como o nazismo. O Tratado de Versalhes não trouxe reconciliação. Pelo contrário, plantou as sementes da Segunda Guerra Mundial. Um final que, na verdade, era o começo de algo ainda mais sombrio. A Primeira Guerra Mundial mudou tudo. Destruiu impérios, criou fronteiras, moldou ideologias e iniciou um século de conflitos. Foi a guerra que ensinou o mundo o preço da arrogância, do nacionalismo cego e da ganância imperial. Que as lições desse passado sangrento jamais sejam esquecidas. Você está no Viralzone. Inscreva-se para mais curiosidades que marcam a história. Até o próximo vídeo.